e seguir sua consciência a respeito dessas coisas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor dá tantos princípios para a gente, para nos guiar, para nos instruir. E o Senhor, em última instância, nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar a respeito de tudo isso. Eu te oro muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então tá bom. A gente vai falar sobre o assunto de Halloween, Harry Potter, Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, para quem não entendeu, é quando a gente canta, né? Parabéns para você, Rá-Tim-Bum. E vocês vão entender, caso você não saiba por que isso está agrupado com tudo isso. Mas antes da gente abordar o tema em si, que a gente vai falar, eu gostaria de ter algumas palavras a respeito da cultura. Que é o seguinte, irmãos, eu gostaria de pedir uma ajuda aqui a todos aqui no salão. Irmãos lá do fundão, se a gente não vai participar da aula aqui, a gente poderia sair, porque está atrapalhando um pouquinho o zunido da conversa. Obrigado. O zumbido, o zunido. O que é a cultura? Para a gente conseguir responder o que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas, a gente precisa pensar um pouco sobre o que é a cultura. E a cultura é muito mais do que a arte, ou do que a literatura que é produzida por uma nação ou por uma sociedade. A cultura envolve as instituições de um país, de um povo, envolve os costumes, envolve a maneira de pensar de uma certa sociedade. Por definição, ou seja, é o paradigma, é a visão de mundo de um grupo. Qual é a cultura brasileira? É a nossa maneira de ver o mundo, é o que a gente acha certo, errado, é o que a gente acha normal ou anormal, e assim vai. Por definição, não existe cultura certa ou errada. Nunca existiu, nem vai existir, porque a cultura é feita de seres humanos, do pensamento conjunto, das tradições, da maneira de pensar de um povo ao longo das épocas. E como nós, seres humanos, somos sempre caídos, a gente reflete uma parte da bondade de Deus, porque todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, certo? Então, cada ser humano tem algo de bom em si, mas também cada ser humano tem algo de caído em si. Então, a cultura, todas as culturas humanas são um misto de coisas boas e de coisas ruins. Faz sentido isso? E a gente, tomara que tenha tempo para perguntas e respostas. Nós, cristãos, porque a gente quer ganhar a alma das pessoas, a gente precisa se preocupar com a cultura. Ou seja, a gente precisa se preocupar com as sensibilidades das pessoas. O que as pessoas, o que faz as pessoas se sentirem amadas? O que faz elas não se sentirem amadas? Então isso é importante para nós cristãos. Por quê? Porque a gente quer comunicar uma mensagem que é muito importante para as pessoas, a mensagem da salvação. E por isso, a gente precisa conseguir se comunicar com elas antes delas entenderem a mensagem da salvação. Então, e cada cultura, ela vai achar certas partes da Bíblia, certas partes da mente de Deus mais atraentes e outras partes mais repulsivas. E isso varia da cultura americana para a cultura brasileira, para a cultura chilena, para a cultura chinesa. Cada um vai se aproximar mais de Deus em certas áreas e se afastar de Deus em outras áreas. Em Mateus 5, versículo 45, olha o que as Escrituras falam aqui nesse versículo. Pode passar, tem uma escritura. Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, essa escritura daqui diz que Deus abençoa todos os seres humanos, mesmo os que são injustos. Ou seja, tem partes da vida de todas as pessoas que são abençoadas por Deus, mesmo que elas não sigam a Deus. Nós cristãos temos a bênção, o privilégio de ter intimidade com Deus, que os não cristãos não têm. Mas isso não quer dizer que os não cristãos não são abençoados também em várias áreas. E é por isso que toda cultura tem alguma coisa de boa nela, porque Deus, no que é chamado de graça comum, Ele distribui presentes bons a todas as pessoas, a todos os povos, em todas as épocas, independente do que esse povo faça de errado. Ou seja, todos nós, humanos, temos uma parte de nós que é a imagem de Deus. Todos nós temos uma parte que é divina.
embora nem todos sejam filhos de Deus no sentido de terem nascido de novo pela fé em Jesus Cristo, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos filhos, compartilhamos dessa divindade no sentido da imagem com a qual nós somos criados. E isso é importante a gente entender, porque não é incomum a gente ver uma pessoa que não é cristã tendo mais caráter do que vários cristãos que você conhece, não é verdade? Todo mundo aqui conhece alguém que você fala, tem mais compaixão, tem mais excelência, tem mais honestidade. Por quê? Porque é possível as pessoas terem coisas boas em suas vidas, mesmo não sendo cristãs. Mas por que é possível? Porque as pessoas são boas? Não, porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e Ele derrama bênçãos sobre justos e injustos. E tudo isso, irmãos, é para levar a gente a entender o seguinte: nós precisamos nos envolver com a nossa cultura. Deus nos colocou aqui, no Brasil, no século 21, e existe uma cultura específica do nosso país. Existe uma cultura específica do nosso estado, da nossa cidade. E a gente precisa se envolver com essa cultura. Não é uma opção para nós, não cristãos, fingirmos que, ou tentarmos não dialogar com a cultura da qual a gente faz parte. Porque senão a gente não vai conseguir obedecer a Deus, no que Ele manda a nós cristãos fazermos. Isso está claro aqui em João 17, versículos 15 e 16. Olha o que ele fala. Não rogo, isso é Jesus orando por nós cristãos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então a gente vive no mundo, a gente não faz parte do mundo no sentido dos valores do mundo. Mas a gente está no mundo e Jesus não queria que a gente saísse do mundo. É para a gente estar aqui, a gente tem uma missão para cumprir aqui. E para a gente conseguir cumprir essa missão, a gente precisa estar envolvido com a vida das pessoas. Eu diria até que não se envolver com a cultura ao seu redor é pecaminoso. Se você não se envolve com a cultura, se você não quer dizer, preste bem atenção no que eu estou dizendo, não estou dizendo que você precisa participar de tudo o que a sociedade ao seu redor participa. Porque nós cristãos não somos do mundo. A gente não tem a mesma mentalidade do mundo. Mas a gente vive no mundo. E a gente precisa se relacionar com o mundo para que a gente possa ganhar o mundo, para que eles saiam do mundo como a gente saiu e venha para o reino de luz, que é a igreja. Está claro isso daí? Eu não estou advogando que a gente deve ir na corrente de pecaminosidade que o mundo ao nosso redor participa. Mas a gente precisa ser versado na maneira como as pessoas pensam e agem e se envolver até certo limite para que a gente possa ter uma ponte para que as pessoas venham até Deus. Em 1 Coríntios 9, versículos 19 a 23, a gente é chamado a combater a cultura nas áreas onde ela vai contra os princípios de Deus, e a gente precisa, ao mesmo tempo, conseguir viver na cultura nas áreas onde ela apoia os princípios de Deus, ou pelo menos onde ela é neutra a respeito dos princípios de Deus. Eu vou explicar melhor isso. Olha o que a Escritura fala. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, aqui a gente vê Paulo explicando dois conceitos que a gente vai falar. O conceito de ser subadaptado à cultura e o conceito de ser superadaptado à cultura. Ou seja, ser adaptado de menos ou ser adaptado demais à cultura. Então, primeiro, se a gente não se envolve na cultura o suficiente, isso significa o quê? Que a gente não está se envolvendo na vida das pessoas ao nosso redor, que não são cristãs. A gente está subadaptado à cultura. A gente é diferente dos outros em áreas em que a gente deveria ser parecido com os outros, onde não é certo a gente ser diferente.
São áreas onde não são essenciais, que não são essenciais ao Evangelho. A gente é diferente. Ou seja, a gente não se adapta às pessoas. A gente não tem amor o suficiente para ir junto com as pessoas em áreas que não fazem tanta diferença assim, ou não fazem diferença nenhuma no Evangelho. Paulo, ele fez o contrário aqui. O que ele fez? O que ele diz na Escritura? Quando ele estava com os judeus, ele vivia e agia como um judeu. Quando ele estava com os gentios que não tinham lei, ele agia, ele vivia como um gentio. Esse é um lado. O outro lado, a gente corre o risco também de se adaptar demais à cultura, de se super adaptar à cultura. A gente fica igual aos outros em áreas onde a gente deveria ser diferente. A gente faz da mesma forma que os outros fazem ao nosso redor, onde a gente não deveria fazer, a gente deveria fazer diferente, a gente deveria ser distinto dos outros. E Paulo também fala sobre esse conceito. Ele fala, bem, eu ajo como os gentios quando eu estou com eles, mas na verdade eu estou debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eu não vou o caminho todo. Eu não participo das coisas que os gentios participam. Eu faço tudo para parecer um gentio até onde eu posso. Mas o limite é que eu estou debaixo da lei de Cristo. E Ele é o meu Senhor, não é o que os gentios acham certo ou errado. Ou seja, Paulo e nós podemos abrir mão de certos costumes. A gente pode se adaptar às pessoas em certas áreas, para comunicar amor aos outros. Mas a gente nunca pode deixar de lado a essência de um discípulo de Jesus. Porque caso contrário, a gente também não vai conseguir amar as pessoas, porque a gente não vai ter o que dar para elas de valioso. E aí a pergunta que me vem é, antes de entrar, como a gente sabe se a gente está subadaptado ou se a gente está super adaptado à cultura? E às vezes é uma questão de certo ou errado, né? Por exemplo, eu posso ir para uma festa de um amigo, meu amigo de trabalho, mas ele é imoral. Eu sei que essa festa vai começar a ter coisas das quais eu não posso participar. Talvez eu possa ir para essa festa, mas certamente eu não posso ficar quando começar a rolar imoralidade nessa festa. Então tem coisas que são certo e errado. Tem outras coisas que Deus nos deu sabedoria para a gente poder entender. E eu acredito que os assuntos sobre os quais a gente vai falar hoje envolvem sabedoria. Ou seja, não é uma área onde a gente pode, vamos lá no versículo 1 Pedro 3, Rá-Tim-Bum é errado, ou a Disney é certa. A gente vai precisar raciocinar a respeito de princípios e usar da nossa sabedoria, que Tiago garante que Deus vai dar a todos os que pedirem a Ele, para que a gente possa pensar e, em última instância, tomar a nossa decisão a respeito de como vemos cada uma dessas coisas. Ok? Então essa é a introdução. Alguma dúvida sobre isso? Na verdade eu vou seguir e aí no final a gente pode fazer uma pergunta. Sobre o Rá-Tim-Bum. Para quem não entendeu no aviso, eu vou começar com o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum é quando a gente canta o parabéns, né? Parabéns para você. Rá-Tim-Bum. Fulano, fulano. Oi? Não. Há alguns anos surgiu uma corrente de e-mail, de mensagem, que falava assim, eu vou ler e vai estar ali em cima. Rá-Tim-Bum, a palavra que entoamos na canção do parabéns, é uma palavra mágica, usada pelos magos persas na Idade Média. Em rituais satânicos, ela era pronunciada para fazer mestres dos magos surgirem das cinzas e realizarem os desejos de quem os proclamou. Rá-Tim-Bum significa, eu amaldiçoo você. Muitos não sabem, mas os demônios se divertem em muitas festas, até cristãs. Esse Rá-Tim-Bum é pronunciado até para os pastores, e devemos tomar cuidado, porque é essa mesma a finalidade do maligno. Muitos não sabem porque acontecem tantas coisas misteriosas depois de uma simples festa de aniversário. Então há versões diferentes dessa mensagem, mas a essência era basicamente essa. Inclusive na nossa igreja na época, isso já faz quase 10 anos, foi dada uma aula em um dos setores, explicando por que nós cristãos não deveríamos cantar parabéns para você do jeito que a gente canta aqui no Brasil. E por isso eu acho que é relevante a gente falar sobre isso. Porque alguns cristãos começaram a cantar, por exemplo, cristãos que amam muito a Deus, que falam, é bênção, é uma porção de bênção, é hora, é uma porção de hora, com Jesus. Então essa é a versão que foi ensinada, que poderia ser uma alternativa para a gente poder cantar na hora do parabéns.
Bem, o que, que a gente pode dizer a respeito disso? Então, não é para a gente caçoar um do outro, essa é uma questão séria, porque de fato há alguns de nós que creem nisso, que têm praticado isso, e que é bom a gente entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Antes de entrar na Bíblia, a primeira coisa que eu tenho para falar é, depois de pesquisar muito na internet, não há nenhum registro confiável de que a palavra Ratimbum signifique uma maldição. Há duas fontes confiáveis para explicar a origem dessa palavra, e ela não parece ter nada a ver com qualquer das coisas que esse meio dizia. Segundo o dicionário etimológico, Nova Fronteira da Língua Portuguesa, Ratimbum é uma onomatopeia. A onomatopeia é quando você é uma figura de linguagem para imitar um som. É que nem falar, nossa, o carro fez vroom. É o som que o carro faz e a gente tenta colocar isso numa... Então, Ratimbum seria uma onomatopeia, tentando imitar o som da caixa, dos pratos, do bumbo, que eram tocados em apresentações finais de circo. Então seria tipo, ha, pum, tim, bum. E aí a palavra seria essa. Ou seja, não significa nada, significa fuleira, uma zoeira, um barulho que a gente faz para enfatizar algo. Outra fonte, que é da FAPESP, que é uma instituição de pesquisa de São Paulo, que já tem décadas de existência, ela em uma reportagem, eu tenho essa revista lá em casa, se alguém se interessar, a origem que ela dá é um pouco mais complexa, mas a frase, segundo ela, é pique, é hora, Ratimbum, foi tirada de um bordão, tipo uma frase que era repetida várias vezes, que era utilizado por estudantes da Faculdade de São Francisco, lá na década de 1930. Segundo a revista Pique era o apelido de um aluno. E é hora fazia referência à empolgação dos alunos que estavam numa cervejaria e falavam, é hora da cerveja, porque tinha uma hora da cerveja chegar. E Ratimbum era uma modificação de um nome de um rajá, que é tipo um príncipe, uma espécie de rei indiano, que se chamava Tinibum, que cativou o pessoal da universidade, visitou aqui em São Paulo, e o pessoal ficou com aquele nome estranho na cabeça. Uau, que interessante. E aí, dessa forma, era pique, é hora, rajá, tinibum. E isso virou Ratimbum, à medida em que se repetia. Como que se foi parar no Parabéns a Você, segundo a revista? Os estudantes, eles costumavam... Lembra que a Faculdade de São Francisco, de Direito, é uma das faculdades mais influentes do Brasil. E de lá, houve inúmeros movimentos que influenciaram o nosso país ao longo desse último século. Os estudantes costumavam ser convidados para animar festas de aniversário. E ali eles cantavam os hinos, os bordões deles, para animar a festa, e esse bordão teria acabado pegando no Parabéns para Você tradicional, e virou essa extensão. A gente pode saber? Não sei se a gente pode saber, mas nada leva a gente a crer que Ratimbum é uma maldição persa, dizendo eu amaldiçoo você. Você precisa de muito mais fé para acreditar nisso. É o mesmo tipo de fé que você precisa para acreditar que se você pegar um vinil e colocar ele ao contrário, na Revolução 663, você vai ver o nome de Satanás. Lembra daquelas histórias que a gente ouvia crescendo, que o LP da Xuxa falava o nome de Satanás ao contrário? Bem, você pode falar o que você quiser, mas cadê os fatos para evidenciar isso? Olha outras coisas. Passa o próximo. Olha que Provérbios... Volta um pouquinho, Provérbios 14, 15. Fala assim, o ingênuo acredita em tudo o que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Irmãos, o fato de alguém dizer que isso daqui é uma maldição, não quer dizer que nós cristãos em bando deveríamos acreditar nessa pessoa. A gente precisa examinar as fontes, ainda mais hoje na era onde você pode inventar qualquer coisa. Eu posso criar um site, botar lá e tornar esse site popular com dinheiro. Ninguém nem precisa visitar meu site. Aí você entra no site, lê a mensagem, você recebe por WhatsApp, e aí a gente crê nisso. A gente que é cristão tem um compromisso com a verdade. E a gente precisa, tudo que a gente ouve. Olha o que essa próxima escritura fala. 1 Tessalonicenses 5, 21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Nós temos uma obrigação como discípulos de, ouvindo algo, verificar a fonte. Quem disse? É fidedigna?
Eu posso acreditar nisso? Ainda mais antes de compartilhar. Algumas pessoas acham, eu vou compartilhar por via de dúvidas. Mas isso não é correto. A gente recebe mensagem, o fulano desaparecido, e a gente passa isso adiante. E se isso fosse seu filho? Que alguém tivesse pegado num site de Facebook e começasse a espalhar para milhares de pessoas que seu filho está desaparecido. Você ia gostar por via de dúvidas, que essa mensagem fosse repassada? Por que a gente ouve uma coisa dessa e assume que isso é verdade? Só porque tem um tom religioso. Não é certo isso. Olha, esse tipo de coisa acontece frequentemente. O próximo slide mostra os ossuários dos nefilins. Você lembra dos nefilins do Velho Testamento, os últimos gigantes? Aquilo é um homem e aquilo é um ossuário encontrado dos nefilins. Só que não. Só que essa imagem é uma mentira. É montada. Não existem ossuários encontrados de nefilins. Mas parece real, não parece? E a gente precisa não ser ingênuo. A gente não pode ser um povo que crê em qualquer coisa. A gente crê no cristianismo baseado nas evidências das Escrituras. E a gente sim coloca a nossa fé. Mas não quer dizer que a gente é um povo que tem um monte de crendice. A gente crê em Jesus por causa das evidências que Ele nos dá. Não em qualquer coisa, só porque a gente é tendencioso a crer em seja lá o que estão falando para a gente. Eu acredito que cantar a versão religiosa do Parabéns é algo que está muito mais para errado do que para algo certo. Eu acho que isso pode comunicar confusão para os outros que nos ouvem quando a gente canta uma versão dessa. Porque eu duvido que alguém que não seja evangélico acredite, eu nunca encontrei alguém que acreditasse que Ratimbum significa eu amaldiçoo você. Então, no mínimo, quando as pessoas ouvem um Ratimbum diferente, uma versão diferente, elas se confundem. Por que você está cantando isso? Enquanto que o Parabéns para você é cantado há décadas desse outro jeito. Eu acredito que cantar uma versão religiosa dessa também pode comunicar arrogância para as pessoas. Tipo, então todo mundo está errado e nós somos os únicos certos. Já tem coisas que a gente vai ter que mostrar para as pessoas para dizer que elas estão erradas. Que estão lá nas Escrituras, a gente vai ter que inventar mais coisas ainda para dizer que os outros estão errados. Já não basta tudo que há nas Escrituras que os outros não sabem ser correto. E por fim, eu acho que uma versão religiosa do Parabéns comunica algo mesquinho para as pessoas. Parece que o cristianismo é essa coisa chata, essa coisa mesquinha, essa coisa que fica se preocupando com coisas que não têm relevância no final do dia na vida das pessoas. Então eu quero fazer uma conclamação a nós. Vamos abandonar a versão religiosa do Parabéns para você. E vamos cantar o velho bordão dos estudantes, ou seja a onomatopeia, seja lá o que for, mas que não parece ser eu amaldiçoo você. Vamos cantar, é pique, é hora, ainda que seja pelo barulho, tim, bum. E esquecer essa ideia de que isso envolve qualquer tipo de maldição a qualquer pessoa. Amém? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Harry Potter, o maior fenômeno literal das últimas décadas, possivelmente de toda a história, fora a Bíblia. Ou então vamos falar de livros da Disney, e de filmes da Disney, das princesas, dos castelos, da mágica. O Harry Potter é um feiticeiro. Então tá certo nós cristãos lermos, vermos esse tipo de filme? Bem, primeiro, quando a gente entra no mundo da ficção, da fantasia, do que a gente sabe não ser real, é normal a gente suspender nossos julgamentos racionais. Porque a gente está entrando lá, a gente sabe que aquelas coisas não existem. Então, é um respiro que a gente dá para falar, eu estou entrando numa coisa que não é real. E ninguém tem dúvida de que aquilo não é real. Até as crianças menorzinhas sabem que aquelas coisas não existem. A gente desliga nossas faculdades críticas quando a gente vai assistir alguma coisa assim. E em vez de olhar com os olhos da mente, a gente olha com os olhos do coração. A gente vê os personagens, os vilões, os heróis, e a gente se identifica com o que eles vivem, com o que eles experimentam. E a gente consegue se aproximar da essência daquele personagem por causa disso. Tem uma filósofa e uma historicista de religião que ela afirmou que a ficção cumpre uma função religiosa numa cultura secular como é a nossa brasileira.
Muitas das pessoas modernas, né? Nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos professores, essas pessoas não creem na religião, elas não creem no cristianismo, elas não creem nem que existe um Deus e um diabo. Outro dia eu estava no meu trabalho, já faz uns 2 ou 3 anos, mas um amigo meu, a gente começou a falar de religião, e o meu colega de baia falou assim, Satanás, alguém ainda crê em coisas como essa? E muitas pessoas vivem esse tipo de realidade. Parece que isso é uma história da carochinha. Satanás, diabo. Não foi alguém que inventou isso há um tempo atrás para enganar e manipular as massas. Então, muitas pessoas modernas, e cada vez mais, elas se sentem vacinadas contra a religião. Eu já fiz parte, eu já vi, e eu não quero ter nada a ver, eu não me interesso pelo que você está falando a respeito de Deus, a respeito da Bíblia. Mas ainda assim, porque Deus as criou dessa forma, elas anseiam por coisas eternas. Elas anseiam por algo que transcende o corpo material e a vida como a gente vê. Muitas dessas pessoas, elas estão buscando o transcendente onde? Na música, nos esportes, nos filmes, no teatro, e especialmente em livros. Bem, os da geração Z talvez nem tanto, mais no YouTube do que nos livros, mas ainda assim os livros são poderosíssimos e dificilmente vão deixar de existir. Ou seja, a gente busca essas coisas em obras onde a gente consegue ver nossa reflexão, como num filme como Harry Potter, como num filme onde há princesas, onde há um herói, onde há um vilão e onde há alguém que faz o bem. Na verdade, vários dos autores cristãos mais famosos do último século já têm enxergado isso. Por exemplo, C.S. Lewis. É um dos maiores, se não foi o maior apologista do século passado. Sabe do que C.S. Lewis é o autor? Além de dezenas de livros espirituais, ele foi o autor do Crônicas de Nárnia. Um amigo dele, o Tolkien, foi quem escreveu O Senhor dos Anéis. E se você olhar essas composições, claramente você vai ver uma fantasia, uma ficção, que leva as pessoas ao quê? A pensarem sobre a trama cristã. Você vai ver essas pessoas, você vai ver essas histórias levando as pessoas a pensar que existe um mal, existe um bem, e existe uma luta entre as duas coisas, que precisa ser solucionada satisfatoriamente no final. Ou seja, o que essas obras estariam fazendo? Elas estariam estimulando a consciência sobrenatural das pessoas, de que existe de fato na vida real o bem e o mal, e de que a gente precisa fazer parte do lado do bem. Então pensa só em Harry Potter, por exemplo. Então quem é Harry? Harry é um menino que luta contra um senhor espiritual das trevas, assim como nós cristãos devemos lutar contra o senhor espiritual das trevas. Harry é um jovem que decide sempre fazer o que é certo, mesmo que o custo seja sacrificial. Harry morre algumas vezes ao longo da série, e ele ressuscita. Será que isso não é talvez até uma analogia, um tipo a Jesus Cristo? Eu não sei. Mas pensa o que esse tipo de obra não pode estimular na mente de jovens que nem creem em nada, na mente de pessoas que nem creem em nada, e a gente usar essas obras, essas ficções, para ajudar as pessoas a entenderem a realidade a respeito da narrativa bíblica. Seria muito ruim assistir um filme de Harry Potter se a gente fosse chamado a imitar o Lord Voldemort. Seria péssimo, seria um péssimo exemplo. Ou se a gente fosse imitado a chamar a covardia de Malfoy, para quem já assistiu esses filmes. Se a gente fosse chamado a imitar um personagem que é ruim em sua essência. Mas não é o que acontece, a gente é chamado a imitar personagens que são bons em sua essência, que modelam valores bons que nós cristãos deveríamos ter em nossas vidas. Outra coisa, se fosse errado por si só, a objeção é, mas Harry é feiticeiro. E a gente vai ler uma escritura daqui a pouco, a Bíblia fala que os cristãos devem se afastar de qualquer coisa que tenha a ver com magia. Então deixa eu perguntar para você algumas coisas. Se você crê que assistir Harry Potter é se envolver com magia, então ler livros sobre dragões, sobre feiticeiros, sobre magia, seria errado. Então o livro de Apocalipse não poderia estar na Bíblia, certo?
que a gente acabou de cumprir uma série aqui de 6, 7 aulas, onde a gente tem falado sobre magia, feitiçaria, está tudo lá no livro de Apocalipse. E é errado a gente ler o livro de Apocalipse? É errado Deus se usar de ficção, que é o que a linguagem apocalíptica basicamente é, para comunicar uma verdade espiritual? Eu não acredito que seja errado. Um outro apologista católico, muito famoso do século passado, Chesterton, ele disse o seguinte: contos de fada não convencem as crianças de que dragões existem. As crianças já sabem que dragões existem. Os contos dizem a elas que os dragões podem ser mortos. Eu não sei se... O ponto é, criança faz parte, ela vive no mundo da fantasia. O que a gente está ensinando para uma criança quando a gente assiste um filme desse e a gente pontua as coisas é que dá para vencer o mal. Dá para lutar contra as coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Fantasia não é algo inerentemente ruim, a não ser que roube a esperança das pessoas, a não ser que modele algo ruim. Na verdade, a fantasia pode ser um mecanismo a mais para abrir a mente das pessoas para os valores espirituais. Em vez de classificar alguns cristãos, inclusive alguns cristãos da nossa igreja, acreditam, não, todo filme da Disney é errado, eu não deixo meus filhos assistirem a filmes da Disney. E isso, obviamente, é uma decisão que nós, como pais, precisamos tomar cada um a respeito de nossos filhos, o que eles vão ou o que não vão assistir. O que eu quero sugerir para você é que talvez fosse melhor, em vez de você dizer, não, todo filme da Disney é ruim, a gente deveria fazer uma avaliação do conteúdo do filme da Disney. O que esse filme está comunicando para os nossos filmes, para os nossos filhos? O personagem principal tem um comportamento que é imitável? Ele modela valores bons? É um bom exemplo? Pode começar até mal, mas alguma experiência que ele ou ela experimenta muda a sua maneira de pensar? Por exemplo, você pode pensar sobre Darth Vader, do filme do Star Wars. Darth Vader é um bom ou um mau exemplo? O que você acha? Darth Vader é um ótimo exemplo. Darth Vader é o nosso Manassés. Passou a vida inteira fazendo mal e se arrependeu antes de morrer. E deve estar lá no céu olhando para a gente, ou esperando a recompensa dele. Darth Vader da mesma forma. Eu não estou dizendo que a vida dele é um bom exemplo, assim como a vida de Manassés não é um bom exemplo para nós. Mas a Bíblia mesma traz esses tipos de exemplos que mostram, que modelam. A gente sabe que Manassés não deve ser imitado durante a vida toda dele. A gente sabe que ele deve ser imitado somente a partir do ponto da conversão dele. Então isso é o que a gente deve imitar. A magia, a ficção em si, elas não são os inimigos, elas podem até ser nossos aliados. E aqui, de novo, a questão não me parece ser nem subadaptação à cultura, mas uma leitura superficial das questões mais relevantes nas obras e na cultura ao nosso redor. E por fim eu quero falar aqui sobre o Halloween. Eu não tenho tempo aqui para explorar as origens dessa festa. Ela é muito popular lá nos Estados Unidos, mas ela tem crescido em popularidade aqui no Brasil. Se você tem menos que 20, 25 anos, menos que 15 anos, ela pode ser bem popular para você, como é para os meus filhos, por exemplo. Isso aqui não tem nada a ver com a festa de São Cosme e Damião, que é uma festa celebrada pela Igreja Católica, por algumas religiões africanas. Ela é comemorada no final de setembro, essa de Cosme e Damião. O princípio dessa festa, que aparentemente contraria a Bíblia, está lá em Deuteronômio 18. E isso se aplica também aos filmes de Harry Potter e da Disney, que envolvem princesas, etc. Vamos ler juntos, Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. No Novo Testamento, Gálatas 5,19, diz, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. A grande pergunta não é negar essas escrituras. Não é para nenhum cristão se envolver com feitiçaria. Isso é claro que nem o sol do meio-dia. A grande pergunta é, celebrações como as do Halloween equivalem a se envolver com feitiçaria?
Alguns de nós diriam sim, equivale a se envolver com feitiçaria. A gente não deve brincar com as forças do mal e se vestir desses personagens desensibiliza as crianças. E além do mais, muito açúcar faz mal à saúde, então não é bom de qualquer jeito. Mas muitos de nós diriam não, se envolver como numa festa como Halloween não é em si se envolver com feitiçaria. Bem, eu pessoalmente, talvez você fique chocado com isso, mas eu permito que meus filhos se envolvam na celebração que a gente faz no condomínio da festa de Halloween já faz alguns anos. Isso. Porque eu acho que isso é uma grande brincadeira. Eu não acredito que isso dessensibiliza meus filhos às forças do mal ou ao que é feitiçaria e coisas afim. Eu assisto a filmes de vampiro também. Desde adolescente e mesmo depois de cristão, eu continuo assistindo a filmes de vampiro. Isso não quer dizer que eu apoio esses seres que são emissários de Satanás, ou de que eu quero me envolver com o que um vampiro faz. É interessante ver, inclusive sobre os vampiros, que a última série bem famosa sobre vampiros mostrava vampiros bons e vampiros ruins. O principal personagem dessa série de vampiros, por exemplo, ele não queria matar nenhum outro ser humano, porque ele sabia que matar outra pessoa, ainda que para se alimentar, não é algo moralmente correto. Então, a um custo sacrificial enorme, ele matava só animais, ele era tipo vegetariano, mesmo gostando de carne, para não cometer uma coisa que moralmente era errada. O critério, novamente aqui, que eu acredito que nós deveríamos usar para definir se isso é certo ou errado, tem muito mais a ver com a avaliação do que está sendo definido, do que chegar à conclusão de que, então, se eu me vestir de uma bruxa, isso é errado. Porque existem bruxas boas, existem bruxas ruins, nas histórias do Tio Patinhas, nas histórias da Turma da Mônica, com as quais a gente cresce desde criança. E qualquer criança sabe disso. A gente sabe. Bem, eu não peço que você concorde com o que eu estou falando. Como eu falei no começo, isso é a minha opinião. Eu não estou lendo aqui um versículo bíblico dizendo, tudo bem você assistir, ou você frequentar, ou você ir, ou você... Não é isso que eu estou falando. Então, estou falando isso para deixar alguns corações mais em paz aqui. Você pode discordar de mim e não sentir que você está indo contra... Enfim. Para a gente concluir, se alguém tem um passado que é envolvido com ocultismo ou com feitiçaria, eu acredito que se você se sente tentado a visitar seu passado por causa dessas coisas, você deveria fugir dessas coisas e não ter nada a ver com isso. Se você não concorda, então agora eu quero falar com vocês, eu sei que tem vários aqui, que não concordam com a minha posição ao longo dessa aula. E você acha que existem coisas que são inerentemente erradas em filmes como Harry Potter, da Disney, ou em eventos como Halloween. Eu só tenho alguns pensamentos finais para você. Se você segue essa linha, o que eu gostaria de chamar você a fazer é pelo menos avaliar a sua consistência em viver de forma X ou de forma Y. Caso contrário, você, no mínimo, corre o risco de comunicar mensagens dúbias às pessoas ao seu redor. Você compra coisas de lojas de pessoas que não são cristãos, por exemplo? Você vai a casamento de pessoas de outras religiões? Eu espero que sim, porque senão a gente está correndo o risco de se tornar quase um fariseu, não? Você celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Cuidado, porque essa festa tem origens pagãs. Era o dia da celebração a Saturnália, a Saturno, que era um deus romano, e que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, transformou, como na verdade muitas festas que a gente celebra no nosso calendário, eram festas de origem pagã, que foram transformadas e obtiveram um cunho cristão. Você tem árvore de Natal em sua casa? Porque isso tem origens pagãs. Você come ovo de Páscoa na Páscoa? Cuidado, porque isso tem origens pagãs. Você come pamonha na festa junina, aqui em São Paulo? Cuidado, porque essa festa tem origens pagãs, apesar da Igreja Católica ter transformado essa festa numa celebração a vários santos da Igreja. Nos Estados Unidos, os dias da semana terça, quarta e quinta, eles têm seus nomes, Tuesday, Wednesday, Thursday, baseadas em deuses da mitologia nórdica, como Thor,
quinta-feira, Thursday. Cuidado, será que se você fosse um cristão vivendo num país de língua inglesa, você deveria inventar um outro nome para Tuesday, para terça, quarta e quinta-feira? Porque se você falar, vamos nos encontrar na terça, você estaria correndo risco de fazer uma alusão ao deus Tyr, irmão de Thor, filho de Odin. Você permite que seu filho assista... não, eu jamais deixo que meu filho assista filmes de Harry Potter e da Disney. Tá bom, ele assiste aos Três Porquinhos? Ele assiste a filmes onde hipopótamos falam, onde zebras falam também? Isso não é algum tipo de magia? Em que lugar animais falam, afinal de contas? Isso não é uma fantasia, isso não é uma ficção, isso não é algo do mal? O meu apelo é, será que esse é o espírito que Jesus teria, se ele estivesse andando aqui nos nossos dias? Será que ele se importaria com essas coisas? Ou será que ele iria junto com algumas coisas que são, ao meu ver, inofensivas, mas para ele conseguir se conectar às pessoas e aí comunicar os princípios que realmente fariam diferença? E por fim, a gente talvez não vai chegar a um acordo sobre isso. Alguns aqui talvez mudaram de opinião, né? Você já sabe a minha opinião sobre todos esses assuntos, e alguns talvez mudaram, talvez outros não mudaram, outros não mudaram, e talvez nunca vão mudar. E a gente é irmão em Cristo. Como que a gente deve tratar um ao outro? Romanos 14, 22. Algumas questões não são centrais no Evangelho. Todas essas questões aqui não são questões centrais no Evangelho. Você pode não assistir Harry Potter e ir para o céu, e eu, tomara que assistindo Harry Potter, vá para o céu também. Eu quero ir para o céu. Então, a gente pode discordar sobre essas questões e outras, e a gente precisa seguir a nossa consciência nessas questões. E Romanos 14, 22 fala, você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Isso daqui não está falando de certo e errado. O certo é para você falar, é para você fazer, se sentindo mal ou bem. Algumas pessoas falam, eu fui impuro porque eu não estava me sentindo bem em ser puro. Hã? Não, seja puro, quer você se sinta mal ou bem. Agora, em questões de opinião, siga a sua convicção. Que isso fique entre você e Deus vai respeitar a sua convicção. Se você acha que seus filhos não deveriam assistir certos materiais, por favor, impeça seus filhos de assistir isso em casa. Ensine o porquê que você acredita que eles não deveriam assistir essas coisas. E fique firme na sua opinião, mesmo que todo mundo ao seu redor está fazendo diferente, está fazendo o contrário. E Deus vai honrar a sua convicção, a sua consciência. E certamente faça isso também com as áreas na sua própria vida que você acredita não serem corretas. Mas, por favor, irmãos, em áreas de opinião, não vamos tentar ficar convencendo os outros, ou culpando os outros, ou se você acha que qualquer dessas coisas que eu falei hoje, é errada para um cristão, a sua tendência é olhar para mim, que acabei de exposar minha opinião aqui, e falar, nossa, você é muito sem convicção, ou você é muito fraco, eu é melhor ficar junto aqui de um povo mais forte. Não faça isso. Isso é uma questão de opinião, isso é minha consciência. E eu vou seguir a minha consciência, e Deus vai me respeitar. E se você pensa diferente de mim, eu também tenho a obrigação de te respeitar. Isso quer dizer que, especialmente no que diz respeito a Halloween, que talvez dessas coisas todas seja talvez a mais forte, a gente não deveria, por exemplo, fazer uma festa aqui na igreja de Halloween. Por quê? Porque a gente estaria meio que obrigando algumas pessoas que não acreditam que isso seria certo a participarem, e aí eles iriam contra a sua consciência, e aí a gente pode fazer essas pessoas até pecarem. Então a gente se abstém de ir nesses lugares, para que a gente possa dar espaço para todo mundo ser respeitado em sua consciência. Você pode falar, é só não vir, mas aí não é amor, né? Imagina, se todo mundo vai fazer a festa, e aí alguns não vêm porque se sentem mal, mas também não participam da diversão. Por que a gente não faz uma festa sobre qualquer outra coisa que todo mundo possa participar sem a consciência a ser atacada? Certo? Então é isso, irmãos. Vocês têm alguma pergunta que você queira fazer a respeito disso? Sim. Certo.
Deixa eu resumir o que ela está, antes de você falar, só para todo mundo poder ouvir. Que ela está falando que, na visão dela, a bruxa, culturalmente, sempre tem a imagem de má. Que a que teria a imagem de boa seria a fada madrinha. E ela acha que é até preocupante a gente comunicar de que existiria essa figura da bruxa boa, porque é isso que no mundo costuma acontecer. As pessoas se vestem de algo que é bom, sendo ruins no íntimo, até para ludibriar as crianças na pedofilia, em coisas assim. Certo, certo. Perfeito. Não houve. Perfeito. Certo. Certo. É. Perfeito. Aham. Tá certo. Perfeito. É. É. Perfeito. Então, não, tá bom. Tá certo. Não, perfeito. Tá certo. Perfeito. Então, a dona Cida estava reiterando aqui a posição dela, de quando ela ficou sabendo de que existiria a possibilidade da gente ter uma festa de Halloween, que ela se posicionou contrária a isso, porque ela acredita, pela educação, pela formação, a experiência dela com crianças, de que isso não é tão simples de ser comunicado a uma criança, de que é neutro, de que isso comunicaria, sim, algo errado às crianças. E, na posição dela, ela sentiu na obrigação de posicionar isso aos líderes. E, de fato, os organizadores dessa festa vieram pedir conselho e a gente começou a discutir. E, na verdade, a razão pela qual a gente está, em última instância, dando essa aula foi por causa dessa festa. Essa festa não aconteceu e não vai acontecer pelas razões que a gente já está conversando aqui. Mais alguma pergunta? Sim. Tá. Ela está perguntando o que eu diria a respeito de imagens subliminares nos filmes, nos desenhos. Que você está falando subliminares entre linhas, as nuances que são comunicadas. Eu acredito que esse tipo... Sim, Simone? Não? Ah, tá. Não é isso. É tipo a mensagem do filme. Sim. Que quem está caindo? Quem que está caindo? Quando... Tá. Então a pergunta é... Hang loose. Tá. Tá. Então, a pergunta foi, e as imagens subliminares? Por exemplo, quando a fera, de acordo com a irmã, estava caindo de uma torre e rodando, dava um close no olho e aparecia uma caveira no olho dessa pessoa. Ou então, o sinal do hang loose, né? Que eu conheço como hang loose, da década de 90, com surfistas, hang loose. Tipo, hang loose em inglês significa fica na boa, fica tranquilo. O que falar sobre isso? Olha, eu acredito que existem imagens e mensagens, melhor dizendo, sutis que são passadas para nós. E eu acho que nós precisamos ficar atentos sobre essas mensagens. Que tipo de mensagem, com que tipo de mensagem eu me preocuparia? Por exemplo, se eu vi
herói que está sendo colocado como alguém digno de ser imitado, mas tem um comportamento sexual dúbio, eu me preocuparia com isso. Porque se é um herói, então está sendo colocado como alguém digno de imitação. Mas o comportamento sexual dessa pessoa é digno de imitação? Isso é uma mensagem subliminar, que eu acho que a gente deveria se atentar. Eu já impedi, vou continuar impedindo meus filhos de assistirem certos materiais que eu acredito que não defendem valores que são bons. Ou então eu vou assistir com eles e eu vou pontuar com eles que, olha, isso daqui é bom ou isso daqui é ruim, à medida em que eles crescem e vão ter cada vez mais liberdade. Coisas que de relance você possa ver. Bem, cada um vai precisar tomar sua decisão a respeito disso. Se você acredita que uma cena onde uma caveira é colocada nos olhos de um personagem, no pause, se isso te preocupa, você precisa agir de acordo com sua consciência. Se isso, para a maioria das pessoas, não seria visível, não seria perceptível, eu nem chamaria atenção disso. Porque o que a gente está ganhando? Ainda que a intenção da pessoa tenha sido fazer uma apologia ao mal, está sendo comunicada essa apologia ao mal? Porque a gente entende que maldição não se pega por aí. Nós cristãos, tem um Provérbios que fala a respeito disso, eu não sei de qual é ele, mas a gente não precisa ficar preocupado no sentido de, nossa, Satanás existe, se a maldição pegar em mim, e se alguém fizer um voodoo comigo? Não, eu cristão sou livre disso, eu sou protegido pelo Espírito, eu vou viver em obediência ao meu Deus, eu vou ter a consciência de que Satanás e as forças do mal existem, e eu vou respeitar essas forças, mas em última instância, meu papo é com Deus. E eu vou seguir os planos de Deus. Então, ainda que alguém tenha querido mandar uma maldição, ou tenha querido atacar a gente de alguma forma, eu, pessoalmente, não daria muita atenção a isso. E eu me preocuparia com as outras mensagens, que são bem mais visíveis do que a caveira no olho desse personagem, quando você pausa no momento certo. Porque tem outras mensagens que você não precisa pausar. Você consegue ver direitinho quando você assiste um filme do começo ao fim, que são terríveis. Irmãos, a gente vai terminar. Se você quiser vir aqui conversar sobre qualquer coisa, estou disponível. Vou ter prazer em falar com você, tá bom? Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai, por essa tarde. Eu sei que essa mensagem pode ter sido perturbadora para alguns, porque nem todos concordam com o que eu falei aqui. E eu peço que o Senhor dê paz a todos nós. Que o Senhor ajude a gente a analisar nossos argumentos, a investigar, a achar as informações e a tomar nossas decisões com a consciência em paz e confiantes de que o Senhor vai honrar as decisões que a gente tomar. Te oramos, gratos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.